Rapaz, a imprensa falando do Palmeiras, desse empate contra o Internacional, e o que me chamou a atenção foi o Carlos Eugênio Simon, que ele soltou os cachorros aí, falou a verdade, mandou na lata que o árbitro da partida errou em não marcar falta no lance do gol do Bruno Henrique contra o Palmeiras, aquele chutaço de fora da área na gaveta que só não matou a coruja porque ela tinha que passear no shopping, entendeu? Então essa é a grande verdade, o Palmeiras foi assaltado mais uma vez, o árbitro marcando tudo que era falta para o Inter e para o Palmeiras o mesmo tipo de lance não era falta, tá? Inclusive o lance do gol do Bruno Henrique, o lance do pênalti, que para mim parece que foi falta ali bem próximo da linha, não sei se foi em cima da linha para ser pênalti, o VAR não deve ter considerado em cima da linha, porque se considera, ele tinha que chamar, senão é omissão, isso é um erro gravíssimo, e pro impedimento chamaram, isso que é bacana, né? Impedimento, o bandeirinha subia toda hora, sendo ou não, ele queria subir o pano. O bicho estava ali energizado. E o VAR também estava doido para confirmá-lo. Até no gol que foi legal, eles ficaram 5 minutos tentando, não, vamos, joga essa linha um pouco para lá, para quem sabe o cara, e afina essa linha aí que ele vai ficar impedido. Tentaram de todo jeito lá e viram que não ia ter o que fazer e tiveram que dar o gol. Porque eles não queriam dar o gol. Essa foi a impressão que ficou, né? Essa que foi a impressão que ficou. Mas vamos ver o que a imprensa falou. O Simon soltou o verbo aí, hein? O árbitro prejudicou o Palmeiras. Uma era vitoriosa como é a do Abel, você ter pela primeira vez, a possibilidade era essa, de 4 jogos com derrotas, né? Mas também é um momento difícil dentro de um lugar onde há tempo para se reorganizar esse trabalho. Se não tempo, porque tem competições de mata-mata, mas há um certo pavimento para se reorganizar esse trabalho, Pedro. Então, assim, a calma, ela não pode ser totalmente jogada no lixo num momento como esse, nesse caso. Eu acho que é difícil falar em crise, em desespero, em cobrança, em pior. Tinha gente salivando para falar que ia ser a pior sequência da era Abel, querendo pintar como se isso fosse algo tem que ser decapitado em praça pública na volta. Só fazer um parênteses, Pedro, para você continuar. No ano passado, em 9 jogos, o Palmeiras perdeu 5 e empatou 3. Foram 9 jogos, mas foi com 8 sem vitória. Aí tem uma vitória no meio que... Então, assim, eu não sei se a sequência não é pior, entendeu? De 9 jogos Vocês lembram do pós-jogo? Vocês lembram do pós-jogo da eliminação pro Boca no Allianz? Uhum. Era quase que um final de ciclo. É pro Abel. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma. Porque quando ele fala... Eu discordo de algumas coisas na entrevista do Abel, mas entendo que ele faça muitas vezes para trazer o vestiário para si. Uma coisa do inimigo invisível, né? Agora somos nós contra eles, contra o sistema, contra quem não critica, contra quem duvida. É o jeito que ele vai mobilizar o time até quarta-feira. Quem foi visitar o Palmeiras? Eu acho que teve uma estocada nos... Não. Eu tô falando assim, contra o Felipão. É verdade. Ele fala de imprensa e de crítica. Ele fala de imprensa e de crítica. Então, ele tenta, tá todo mundo lá querendo o nosso mal, mas é o jeito dele, eu discordo de algumas coisas. Felipão vai cobrar royalties. Mas quando ele fala de... É do Felipão. Mas quando ele fala que esse grupo já se recuperou, que esse grupo sabe o que é, que todo mundo tem problemas, sim, que a Dani tem problema, o Jean tem problema, eu tenho problema, o jogador tem problema. Ele tem uma passagem muito interessante que ele fala de passou um mês que muitos jogadores aqui tiveram propostas astronômicas de fora e mexe com a cabeça do jogador. Até ele perde foco. Eu achei que ele ia falar, inclusive comigo. Ele tenta trazer um debate que é interessante pra gente também não virar e falar, olha, acabou, hein? Esse trabalho acabou aí. Se no passado o Flamengo quarta tem que repetir. Calma um pouquinho. É oscilação. A gente tá conversando isso hoje na redação. Se a gente não entender que futebol também é feito de derrotas, isso vale pra quem para quem tá no futebol, pra gente, pro treinador, pro jogador e principalmente pro torcedor. Torcedor do Palmeiras e do Flamengo, eles se colocaram num patamar que as equipes, os clubes, os seus times, os levaram até lá, que é da impossibilidade de fracasso e derrota. Não existe isso. Não existe. Flamengo, ano passado, provou bem como isso não existe, né? O Flamengo ganhou nada. O Palmeiras continua, às vezes, tirando títulos de onde você menos espera. Então, sim, o torcedor do Palmeiras não pode... Eu vejo Natal Invasão lá, e teve um deles, não sei se foi o presidente da Mancha, falou, Abel anda inventando muito.
ultimamente. Gente, o Abel, essa é a característica dele. O Palmeiras ganhou um monte de título com essa tal invenção aí que você acha que existe. Palmeiras, o Abel muda o tempo todo. Quando botou um lateral que não era lateral, quando botou... E ganhou uma Libertadores. Exatamente. Uma final de Libertadores assim do Flamengo e Montevidéu. Quando o Flamengo falou, onde é que tá jogando o Scarpa? O Scarpa estava na lateral esquerda, estava 1-0. Perfeito. Então assim, aquela hora a invenção era boa, ninguém notou. Agora ele está inventando, peraí. E a prepotência, né? A prepotência de achar que tem condição de dar aula para o treinador e ir lá dar essa aula para o treinador. Demais, né? O Abel, inclusive, ele fala num determinado momento, eu acho até que assim, seria legal se ele fosse mais direto, porque eu fiquei com a impressão muito clara de que ele estava se referindo aos iluminados que invadiram... Ele fala de imprensa e críticos. Ele também fala de imprensa e críticos. Não, mas na hora que ele fala... Nessas horas que a gente vê, e aí imagino e espero que ele não estivesse se referindo à imprensa, porque a imprensa... é quando ele fala de quem está do lado apoio incondicional. Ele fala, nessas horas... não era com a imprensa. Exatamente. Então ele está falando dos iluminados que invadiram o CT. Ele fala, nessas horas é que a gente vê quem traz o apoio incondicional, independentemente de qualquer coisa e tal. E aí você só pode estar falando com o torcedor. E, evidentemente, ele se refere a estes torcedores. Mas eu acho até que ele, tendo o tamanho que ele tem e falando da maneira como ele fala para todo mundo, e às vezes exagerando, né? Porque ele fala para a CBF, ele fala para a Comissão de Arbitragem, ele fala para a imprensa, ele fala para todo mundo. Ele é muito direto, às vezes passa absolutamente do ponto, mas acho que essa seria uma boa oportunidade para ele falar mais claramente do absurdo que esses caras fizeram, né? Desses iluminados, porque assim, esse time, ele desde 2015... Iluminados é uma boa palavra. Ganhou 14 títulos. Você lembra dos iluminados? Que os iluminados já fizeram lá atrás? De dispensa. A Barca. Zé Rafael estava na Barca. Ike, Zé Rafael, Veiga. Marcos Rocha. Muito lá atrás. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Não teria ninguém desse. Ô, Jean, só para contextualizar, porque a fala exata dele é, abre aspas para o Abel, disse aos nossos jogadores para terem cuidado, porque o jornalismo oportunista vem nesses períodos, no qual o treinador supostamente está chateado. Aí ele rebatendo informações de que as coisas não estariam bem ali dentro. É porque foi uma longa entrevista, foi um longo desabafo ali. Então é isso. Então ele aproveita e é um método dele. Não é certo ou errado, se eu faria, eu não gosto. Ele aproveita para abraçar e falar, tá todo mundo lá fora contra a gente. Então fecha aqui, porque a gente vai passar por cima deles também. E acho que não precisava. É bem Felipão, isso é bem José Mourinho. Já foi bem Abel em outros momentos. José Mourinho. Já foi Abel em outros momentos, né? Que é o inspirador. Você tem o inspirador, você tem, assim, muitos treinadores no mundo que E só para não ficar pelo mental, Calça, porque o Jean fala do segundo tempo, se não tiver pegar muito só do Palmeiras não tá bem. Não, vou trazer os números do jogo de volta. O segundo tempo, com as mexidas, é de um Palmeiras que joga o que não vinha jogando. Sim. De volume, de criação, de produção. E o gol, né, depois validado, ele nasce, Marcos Rocha, ligação com o Rony, dois talvez dos mais criticados recentemente. Então, o Palmeiras, é o que eu falo da sensação lá na abertura do programa, eu falei, é diferente a abordagem do empate do Palmeiras para o empate do Corinthians. Sim. O Palmeiras, no fim das contas, deu um respirozinho. A gente estava ali durante o programa, durante o jogo até, conversando ali com o pessoal, como é que vai ser essa chegada do Palmeiras, uma possível derrota e tudo mais. O empate, o gol no final, o que se viu no segundo tempo, de volume, é uma outra sensação. O Palmeiras jogou uma bola que ele não vinha jogando há algum tempo. E aí, não é só o ambiente. Tem algo também ali que vai ser levado para o jogo de quarta-feira, mas você vai falar de segundo tempo. Mesmo com os desfalques, né? Não, eu quero colocar uma tela para a gente analisar aqui. Tem até a ver com a declaração do Roger, né? De ter sido superior ou não, para a gente voltar a olhar um pouquinho para o campo, para o Palmeiras e também para o Internacional, que não vence há 11 jogos. Coloca os números para a gente, por favor. Números para você, o Palmeiras teve mais posse de bola, 59%, uma finalização a mais, mas nas certas o Internacional fica na frente com 7-5. Grandes chances criadas, o Inter também tem 7, Palmeiras 3. Escanteios é uma estatística a favor do Verdão. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro Play. Ô, prof, pensando nesses números, no que o Jean já falou sobre o Lázaro ali meio de falso 9, né? O Abel tentando de novo outras soluções, quanto que dá para tirar desse empate
e da melhora que tem ao longo do jogo o Palmeiras, pensando que o outro jogo tem 90 minutos pela frente ainda, né? Uma decisão de ida e volta. E dá para tirar principalmente esse aspecto psicológico, né, Dani? O Palmeiras apostar nessa coisa de eu já escuto os teus sinais. Os sinais foram positivos, a gente vê esses números do jogo equilibrado sim, mas a última impressão da partida é palmeirense. A gente fez aqui uma analogia com o Corinthians que não sabia o que fazer. O Palmeiras é um time que sabe o que fazer. Acho sintomático isso ver pelos pés do Rony. É um cara que falou, precisamos ver o que vamos fazer. Ele tem muita experiência nisso. Ele participou de outros momentos em que, inclusive, se colocava pouquíssima fé nele, jogando em funções que talvez nem ele soubesse que sabia exercer. E o Abel entrou na cabeça do jogador e o convenceu disso. E essa questão de flertar com o perigo é um pouco da história do Abel no Palmeiras. Em vários momentos aconteceu isso. Quando ele derruba o Atlético Mineiro, empatando, passa por causa de um gol fora de casa do Dudu, ele tinha sido muito criticado pelo 0-0 em casa, em que o Palmeiras, em termos ofensivos, foi muito parecido com esse que enfrentou o Flamengo, ou seja, foi quase nulo. Sim. Eu mesmo criticava muito o Abel naquele primeiro jogo. Então, eu aprendi a adotar uma frase do nosso colega, o Rafael Prates, espera acabar. Com o Abel, tem que esperar acabar. Gente do céu, se esse cara não tiver crédito, depois desses 3 anos de vitória, por causa de um jogo contra o Flamengo, que não jogou do jeito que as pessoas queriam, ou parte das pessoas, se esse cara não tiver crédito, quem vai ter no futebol brasileiro? Só para diga, Gil, não, só que ele fala do Inter. Não, o Celso falou, espera acabar, e eu acho que dá para colocar nesse caso, espera começar até, para ver o que vai ser o jogo contra o Flamengo. Espera recomeçar, né? É difícil prever, até baseado no que aconteceu hoje, qual vai ser a escalação que ele vai colocar contra o Flamengo. Antes do jogo de ida, a gente achou que tinha pistas e aí o Giai aparece de titular, né? Exato. Então não tem como saber. Assim, se ele vai ter 3 zagueiros ou não vai ter 3 zagueiros, acho bem provável que ele mantenha os 3 zagueiros. Mas aí quem vai jogar aberto pelo lado direito... eu acho que tem muita coisa aberta agora. Houve momentos desse trabalho do Abel que a gente sabia exatamente que time ele ia colocar em campo. Acho que foi até, na verdade, isso aconteceu talvez durante uma temporada. Depois do título de Libertadores em cima do Flamengo, no ano de 2022, ele tinha um time muito claro, que eram aqueles... De resto, ele muda muito e agora, né, com todas as dificuldades que vem enfrentando, é difícil a gente conseguir prever que escalação ele vai colocar em campo na quarta-feira. O que a gente sabe é que, independentemente da escalação, essa missão vai ser uma missão muito dura. A gente sabe como vem o Flamengo. É claro. E ele também. Isso é um ponto. A única diferença do jogo é que o Flamengo do Maracanã sobe muito e subiu muito e ele tentou usar a bola longa nas costas da defesa. E nesse confronto com 2-0, acho que o Flamengo vai dar um passo atrás, sem mexer na escalação. Não vou marcar saída dentro da área. Eu marco na intermediária, não distancio tanto a defesa e encaixo a marcação no Palmeiras e dificulto. Acho que o Tite pode pensar dessa forma. Vou subir para quê, né, Calçade? Sim, não é abandonar o jogo. O Flamengo não sabe fazer isso. Teria que ser outra escalação. Mas é só estrategicamente posicionar onde começa a marcação. Não tem a obrigatoriedade de necessariamente marcar lá em cima. Ô Pedro, só para a gente não passar batido pelo Internacional, 11 jogos sem vitória, mas o Inter hoje sai com uma sensação, pelo menos ao ouvir os jogadores e o treinador, que merecia mais, assim. Construiu para ter mais. O que já dá para ver de positivo? Porque também é um trabalho recente, ou o que já tem que ser efetivamente cobrado no sentido de precisa entregar um bom resultado? Friamente, sim, deu para ver coisas. Mais 11 jogos, né, Dani? Gol no final. Mas construiu, tem sinal. O gosto do torcedor é aquele gosto amargo, sabe? Na boca, aquele gosto de sapato na boca, porque tem uma hora que a bola precisa entrar. Você só tem o Campeonato Brasileiro. Essa coisa também... É claro que a gente olha e fala, olha, friamente, na comparação, evolução, primeiro tempo, se focou o Palmeiras, o Everton foi um dos melhores em campo, o Inter poderia ter feito... Tudo bem, isso aí tudo são sinalizações positivas. Mas qual o retrato do jogo que fica? De novo não ganhou. Então, assim, querendo ou não, vai ficar essa sensação. Para o torcedor, ponto do Z4, né? Para o torcedor, o que fica é isso, porque você só tem isso agora. O ano do Inter é o Campeonato Brasileiro. Tudo muito bom, tudo muito bem, tivemos que tirar o Palmeiras ali, fazer o Palmeiras jogar, mas e na hora que tinha que sustentar, que segurar, enfim, vencer, não foi de novo. Então é um gosto amargo. Acho que o torcedor, por mais que o discurso possa ser do elenco,
o torcedor ele não vai dormir com essa, sabe, com essa grande frieza na análise. Mas pelo menos hoje a gente apresentou um pouco mais. Não, o torcedor precisava ganhar, o torcedor queria ganhar. Um Palmeiras que não vive seu melhor momento, se tinha um momento para você ganhar do Palmeiras era esse, um Palmeiras que veio mesclado para o início de partida, você não conseguiu fazer. É uma linha ali meio complicada. É claro que a gente pode olhar e enumerar um monte de coisa do trabalho. Sim. O que foi feito, o que foi o Inter no primeiro tempo, por que o Inter não poderia ter jogado assim em outras situações decisivas nesse período. Agora, e a vitória? Ela de novo não veio. E isso é um ponto muito sensível para o torcedor. Todo o papo para mim, para o torcedor, ele vem depois. Para a gente pode vir primeiro análise e desenho do jogo. E a análise poderia ter feito mais quando foi muito melhor. No segundo tempo, diferentemente do que o Roger falou, não foi 95%. No segundo tempo foi do Palmeiras. Sim. E aí é aquilo, quando você precisa talvez dar um passinho a mais, confirmar a vitória, porque você só vai virar esse momento com essa vitória. Se você ficar só vivendo dessa evolução mínimazinha ali para se apegar, para não entender o que está acontecendo no macro, você não vai andar para frente. Vai ficar ali a 1 ponto do Z4, 2 pontos, uma rodada dependendo de combinação cai, depois sobe um pouco mais e o seu ano vai ser isso. Para o torcedor, o gosto é amargo, aquele gosto de sapato na boca. O teu contexto, né, Pedro, de um ano que já é decepcionante. Sim. Esse elenco que você começa falando em quem que eu vou conseguir brigar. Né? Esse elenco foi montado para coisas maiores, para conquistar também o título brasileiro, que não vem desde 79, mas agora é a única bala que sobrou na agulha. É muito pouco. É curioso lembrar que o Roger tem a ver com essa sequência de 11 jogos, uma vez que ele era técnico do Juventude, né? O time da Copa do Brasil. Tem também essa coisa do treinador, que é um treinador que precisa de uma retomada. É uma excelente oportunidade para o Roger, que já foi visto como um treinador ali de primeira prateleira, já passou pelo próprio Palmeiras num momento importante e nunca conseguiu se firmar. Sim. Tem essa questão ali do Grenal, né, que toda vez volta à tona do Roger ser muito Grêmio. Então, eu acho que o Roger, nesse momento, tem até uma carga a mais nesse sentido do que outros jogadores. Faz sentido. E fazer esse elenco andar, gente. Esse elenco foi montado. O Inter tem, pelo menos na questão da tabela do Brasileiro, ele tem muitas partidas a menos. Então, na matemática, ele faz, acho que ainda são 5 partidas. Né? 16 jogos o Internacional tem na rodada 21, né? 5 então, partidas são 15 pontos em potencial. Mas ele não virou o turno ainda. Não virou o turno ainda, é verdade. Não, 16 jogos. E tem um elenco forte. Ener Valencia vaiado hoje no Beira-Rio. Então, isso que eu ia falar. Boa paciência. E por que o Inter precisa isso também... Que não é a evolução, o objetivo da vaga na Libertadores, esse tem que ser o objetivo da Inter. Tá 1 ponto Z4, mas assim, com esse time, com esses jogadores, o objetivo tem que ser uma vaga na Libertadores, até para que você não caia naquela velha rotina do futebol brasileiro, que é, você monta um elenco bom, você contrata jogadores que você sabe que são bons, e alguns podem não render no primeiro ano, né, outros vão render depois, enfim, é normal, isso é normal. Agora, aqui a gente não tem essa paciência. Não. Então, assim, o jogador que chega e na primeira temporada não entrega, e se os objetivos não forem atingidos, invariavelmente você tem o quê? A reformulação, a dispensa, vende, troca, vamos tentar outro. Esse aqui não deu certo, vamos tentar outro. Eu acho que isso é um problema para o Inter também, porque o Inter tem um elenco muito forte. Sim. Isso não se discute. E, portanto, se ele conseguir se recuperar, se ele conseguir a tal vaga na Libertadores, ele vai ter essa vantagem enorme de não precisar refazer tudo. E eu acho que não precisaria, de qualquer... Mesmo que fique numa colocação que não é uma colocação de Libertadores. Mas você tem uma competição continental na temporada seguinte, modifica a maneira como você olha. Exatamente. E a maneira como a própria torcida olha, a pressão, a imprensa, tudo mais. Sim. Tudo dá uma abrandada se você consegue um objetivo. Agora, não está fácil mesmo. Para definir o futuro do Palmeiras no ano, né? O primeiro grande jogo nessa quarta-feira contra o Flamengo para saber se segue ou não, né? Na Copa do Brasil. E esses 2 duelos difíceis contra um time que está jogando melhor que o Palmeiras nos últimos jogos. Eu acho o seguinte, Neto, se o Palmeiras conseguir inverter a vantagem contra o Flamengo e seguir na competição, na Copa do Brasil, acho pouco provável. Impossível, eu não diria, mas pouco provável. Mas 95 pro Flamengo. Também acho. E se eliminar o Botafogo da Libertadores, aí o Palmeiras bate campeão brasileiro. Mas eu te pergunto uma coisa, para vocês três fica essa pergunta. O Palmeiras está merecendo passar do Flamengo e do Botafogo, não, daquilo que está fazendo? Não. Do Flamengo, claramente não. Claramente não. O Botafogo vinha de jogos ruins, né? Inclusive com o Bahia, que empatou no meio de semana. Ontem foi um espetáculo 4x1 jogou. O Botafogo tinha uma sequência ruim. Mas na média o Botafogo parece ser mais consistente. Mas muito time. Eu acho que o Botafogo está jogando melhor que o Flamengo. O que você pensa do Palmeiras, que empatou contra o Internacional? Marília Ruiz, uma das melhores jornalistas desse país. O Internacional conseguiu a façanha
campanha de ganhar até os 45 do segundo tempo, podia interromper a série de 11 jogos sem vencer e tomou um empate com o gol do Rony no finalzinho. O Palmeiras tinha feito o gol antes com impedido, marcaram uma infração com o Gustavo Gomes. O gol internacional foi os 45 do Palmeiras? Do Palmeiras. Rony. Eles são largos, Rony. O time largo, irritantemente largo. O que tá difícil pro Abel é que o Abel tem um lastro, tem saldo, tem investimento, ele tem várias coisas. A questão é que o ano passado, a gente pode dizer que ele fez, o ano passado e retrasado, fez muito com pouco. Esse ano ele tem muito mais e tá entregando muito menos. O Palmeiras do Mas aonde você vê que o Abel tá errando pra você? Eu acho que ele errou muito na escalação do meio de semana. Eu acho que ele colocou, ele assinou demais colocar o Giai e o Caio Paulista, uma escalação inédita para jogar com um time que estava jogando melhor, que estava em três vitórias consecutivas, jogando fora de casa. Acho que o Palmeiras já fez isso em outras oportunidades. Acho que ele não está conseguindo tirar muito dos caras mais. Quando ele pegou o Atlético Mineiro, que estava jogando mais que ele jogou para empatar. Tudo bem jogar para empatar? Tá tudo bem. No mata-mata, jogar fora de casa para empatar, eu sou super tudo bem. A questão é que ele não jogou para empatar, ele escalou um time que nunca havia jogado junto. Um menino de 19 anos que chegou anteontem no Brasil, olhava pro Maracanã, não sabia o que ele estava fazendo ali, ele errou tudo, Giai, né, no Maracanã. Já tinha... A responsabilidade foi dele. Eu acho que ele foi muito mal no meio de semana. O que você pensa do Palmeiras? A gente tem um lance antes para você poder analisar pra gente, que é o gol do Gustavo Fala Gomes, pra mim aí, gente, que eu não vi. O gol do Gustavo Gomes. Que lá na origem já marcou impedimento. Foi marcado impedimento, a gente tá vendo a imagem. Me ajuda. Dá pra parar esse lance? Por favor, Sálvio. Essa é na cabeçada. Então vamos lá. Na hora do escanteio, o Gustavo Gomes estão dando impedimento ao Gustavo Gomes aí. Eu não vi, eu vou ver agora. Neto, eu não vi o jogo hoje, né? Eu também não. Mas eu vou te falar que contra o Vitória e contra o Flamengo tá na conta do Abel, sim. Esses dois jogos, essas duas derrotas no final de semana, quando ele poupa todo mundo. E a surpresa que ele quis criar. Desculpa, tá impedido, né? Tá impedido, tá muito impedido. Tá impedido. Você vê a imagem? Ombro, né? Ombro. Só de linha. Só de linha de nada. Sabe como é que eu olho? Desculpa. Lá em Porto Alegre, sabe como é que eu olho? Ali na área. Quem tá mais perto da linha? Da linha verde. Né? Ô, Neto, você podia ser bandeirinha. Não, ia ser bom, velho. O bandeirinha usa a linha verde aí, ó. Verde escura, verde clara. Não tem o que falar. Na cobrança da falta, o Gustavo Gomes está adiantado e ele toca pro meio, o gol bem anulado, Neto. Mas, Neto, falando de Palmeiras, não tenho dúvidas que está na conta do Abel os dois jogos. O Abel quis fazer uma grande surpresa. Acho que o Abel seria grande sensação. Até o torcedor do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras ficaram surpresos com a escalação do meio de semana. Só que ele perdeu. E não foi para empatar. Ele foi para ser time pequeno contra o Flamengo. O Palmeiras não pode ser time pequeno. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo estão dando um mole danado. Daqui a pouco, um dos dois vai se danar, né? Porque vai sair da Libertadores, da Copa do Brasil. Por enquanto é o Palmeiras. O que você pensa que sabe? Quem seguir, provavelmente vai ter uma grande chance de fazer a final aí com o River Plate, né? O que eu acho é o seguinte, ele fechou com os caras de confiança, os caras que renovaram contratos. Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Veiga, Dudu que tá voltando agora, Rony. E esses caras não estão jogando absolutamente nada. E aí peitar esses caras e tirar esses caras do time, como é que faz? Vai dar problema. Opa, e já deu. Tá dando, inclusive. Vamos lá, o Bruno tá com a gente direto do... Bruno Soares, direto de Porto Alegre. Primeiro eu queria desejar tudo de bom, que por sinal, Bruno, eu vou até falar agora para vocês aqui, a Band está fazendo uma parceria com uma empresa, que depois quando o Schneider e também o pessoal da Band puder me liberar o nome, eu vou liberar. Dia 19, a gente vai ter uma ação muito legal aqui, a gente vai dar 200 casas de aço para as mães solteiras, né? Mães que precisam, com filhos, nós vamos doar 200 casas. A Band vai doar 200 casas com uma empresa muito forte e que a gente vai mostrar com o decorrer do tempo. Se eu não tiver errado, as capacidades de igrejinha, se eu não tiver errado. E a gente vai fazer também um leilão. Eu já ganhei o cavaquinho do Tiaguinho, já ganhei do Xande de Pilares, já ganhei do Salgadinho, já ganhei do Mano Brown, já ganhei camisa do Palmeiras, do São Paulo, de Corinthians, pra gente no leilão poder comprar fogão, poder comprar colchão, e essas 200 casas vai ser passada para essas mães que têm os filhos em relação a tudo que aconteceu no Sul e que está acontecendo aí, e a gente esquece. Né? Bruno, um abração para você direto aí do Beira Rio, que diga-se de passagem, esse rio aí que inundou muita gente, espero que possa voltar à vida normal.
Tudo bem, Neto? Boa noite para você, boa noite a todos, um grande abraço a todo mundo que está nos acompanhando. É verdade, né? Ainda um processo de reconstrução que vai demorar um longo tempo e a Band, com mais uma iniciativa, está de parabéns mais uma vez. Neto, em relação ao que aconteceu aqui no Beira-Rio, na verdade é um filme que tem se repetido com o Internacional. Um time que sai na frente do placar, que cria oportunidades, mas desperdiça e aí vê o adversário empatar o jogo no final, às vezes virar. No caso de hoje, o Palmeiras apenas conseguiu empatar. É um Inter que tem enfrentado protestos, assim como o Palmeiras, então os dois clubes chegaram muito pressionados neste confronto. O Palmeiras havia perdido os últimos 3 jogos, hoje empata, então são 4 partidas já sem vitória. O Inter, pior ainda, chegou a 11 jogos sem vencer. O Roger chegou a algumas partidas e ainda não venceu. Se pegar só o Campeonato Brasileiro como recorde, são 7 rodadas que o Inter não vence. Claro que o Colorado tem vários jogos a menos em relação aos outros adversários, mas está na parte de baixo da tabela, está ali na portinha na zona de rebaixamento. E o Palmeiras vai perdendo espaço, né? Agora são 6 pontos aí de diferença para o líder do campeonato, dentro desse objetivo de ser campeão brasileiro. Então eu diria que foi um empate que não agradou nenhum dos lados. Claro que para o Palmeiras, que estava perdendo, acabou não sendo o maior dos problemas, pelo menos conseguiu somar um ponto. Mas o Inter lamenta muito, o time foi vaiado na saída de campo, mais um resultado que não foi de vitória e mais uma vez nesse cenário que eu citei. O Inter jogando bem, criando oportunidades, desperdiçando, e aí no final acaba deixando a vitória escapar. Ô Bruno, obrigado aí da sua participação e que Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês gaúchos aí, é o que o apito final deseja para todo mundo, diga-se de passar. Tá aí, gente, olha, é o Carlos Eugênio Cima no Sport Center, outro programa da ESPN, ele chegou a falar que o Palmeiras foi assaltado, não assaltado, ele não falou com essa palavra, mas ele disse claramente que foi falta no Lázaro, no lance que a bola sobra pro Internacional, em que o Bruno Henrique manda aquele canudo lá de fora da área fazendo o gol, o primeiro gol da partida, o gol do Internacional. Então foi falta assim no Lázaro, o Bruno Henrique chega ali de maneira atabalhoada, o jogador do Inter chega ali dando um carrinho frontal ali, atinge o jogador do Palmeiras, era para ser marcada a falta, o árbitro não marca, e aí, como entendem que não é um lance de expulsão, o VAR, por entender que não é um lance de expulsão, não poderia chamar supostamente ali o árbitro, né? Agora, eu discordo aí dessa afirmação, tá? Do Carlos Eugênio Cima, no sentido de que, pô, o jogo contra o Cruzeiro. Então ele discorda da marcação, da anulação daquele gol, porque, polas, o VAR não estava a checar justamente todo o lance, desde que a bola é rolada, ou seja, que a bola é reiniciada, que o jogo é reiniciado, tem que checar tudo. No lance que sai o gol, tem que checar desde quando a bola rola para reiniciar o jogo, na jogada do gol. Aquele lance foi muito próximo do chute, inclusive, do Bruno Henrique. Mesmo se não fosse assim, se a regra fosse só se tiver interferência clara ali do gol, não precisa ser lá atrás. Tá, mas assim que o Palmeiras perde a bola ali, 3 jogadores do Palmeiras tocam na bola, eu acho que eles não tocam, eles correm atrás da bola, né? E se tocam ou não, pô, teve uma falta. Essa falta tem que ser marcada. Se sai um gol, você tem que anular o gol para a marcação da falta. Essa é a minha visão. A visão da interpretação da regra é essa. Agora, se os caras estão interpretando de outra maneira, eu espero que quando for contra nós, queiram interpretar igual também, né? Pode que daqui a pouco vai ser Palmeiras e Corinthians, aí acontece pro Corinthians, não. Pro Corinthians tem que anular o gol do Palmeiras. Mas se for Palmeiras e o lance for gol do Palmeiras, aí o pessoal, o gol do Corinthians, aí não quer anular, né? Agora, o gol do Cruzeiro, a imprensa inteira não podia anular. O gol do Inter, não podia anular. Se fosse o gol do Palmeiras, tinha que anular. Agora, aquele gol de mão lá que aconteceu Palmeiras e Inter, um absurdo. Anularam porque o cara chutou a bola na mão do William Bigode e o Palmeiras acaba fazendo o gol depois que o zagueiro dá um chute na mão do William Bigode. O outro empurra ainda, que está de trás, empurra ele. O empurrão faz com que o chutão da bola bate na mão do Bigode. O Palmeiras faz o gol e anula o gol do Palmeiras. E aquele lance contra o Santos também, vamos esquecer disso aí. Dudu é lançado, ele de costa. O cara dá um tranco nele, ele fica de costa, a bola bate aqui, corre no parte do braço dele, cai. Ele nem estava vendo a bola, tá? Foi altamente involuntário o toque. Ele rola a bola para a área, faz o gol, e se eu não me engano foi aquele árbitro FIFA ainda, né? O Klaus, anulou o gol do Palmeiras. E quando a regra diz que você tem que anular, se o próprio jogador que tocar o braço na bola, ou que a bola acertar o braço dele aberto, se o próprio jogador fizer o gol, não o companheiro dele. Isso já valia naquela época, tá?
E o cara anulou o gol do Palmeiras. Ou seja, quando é pro Palmeiras, é de um jeito. Quando é contra o Palmeiras, aí é de outro jeito. É assim que funciona. Então a gente tem que ficar esperto para evitar esses lances. Porque qualquer polêmica que dá, se for favorecer o Palmeiras, eles não marcam. Se for prejudicar, eles marcam. Aí eles querem. Então, como hoje, anular o gol do Bruno Henrique seria favorecimento ao Palmeiras, esse cara já está esperto e batizado. Inclusive contra igual o lance do Cruzeiro lá. O Paulo Henrique, o PC de Oliveira, contra o Vitória, teve um lance assim também. E ele foi contra o Palmeiras, o PC. Por quê? No lance do Cruzeiro lá, todo mundo ficou contra. A imprensa criou um caldeirão ali de opiniões contrárias à anulação do gol do Cruzeiro, como se fosse errado, o que não é. E aí depois todo mundo agora quer apitar contra o Palmeiras, porque a imprensa faz um fervoroso todo lá contra a arbitragem que apitou corretamente, coincidentemente favorável ao Palmeiras. Daqui a pouco todo mundo fica fazendo ali uma pressão, meio que uma pressão para que a arbitragem, os próprios comentaristas, fiquem, se tiver dúvida, contra o Palmeiras. Foi o que eu vi acontecer isso aí, pô. Tô vendo demais, será? Não? Deixa sua opinião aí nos comentários. Tô viajando aqui ou não? Claro que não tô, tá de sacanagem. Olha o like e deixar que também o clique aqui. Pode clicar nesse vídeo aí para você assistir, que os outros comentaristas também andam falando aí do Verdão depois desse grande jogo. O Palmeiras vai ganhar do Flamengo, sim senhor, e ponto final. Não aceito não como resposta, gafanhoto. E vai ganhar de mais de 2 gols de diferença, tá? Não vai ser de 1-0 não, vai ser no mínimo 2 gols de diferença. E vamos pro drama dos pênaltis. Avante palestra.